Pessoal, após termos realizado toda a aula teórica, agora nós iremos fazer uma simulação prática, ok? Através de um simulador de ventilação online que vocês podem acessar, nós iremos disponibilizar o link e aí vocês podem fazer o manuseio dos parâmetros, dos ajustes finos, da monitorização, da avaliação de complacência, ok? Esse é um equipamento de ventilação mais avançado, que é um equipamento da Dräger, ele além de ter toda essa ventilação básica, ele tem os modos avançados e aí ele vai ajudar vocês também a construir esse conhecimento. Então, ligando o equipamento, aqui na tela de standby, nós vamos selecionar a categoria do paciente, um paciente adulto, e confirmar. A maioria dos ventiladores, até de outras marcas, elas seguem esse padrão de ajusta na tela e confirma no centro para validar o parâmetro que você quer ajustar para aquele momento. Então, iniciou aqui a tela do standby e durante a ventilação, antes de iniciar, o ideal é que vocês preparem esse equipamento antes. Avaliou o paciente, viu que ele está em insuficiência respiratória e vocês vão seguir a sequência rápida de intubação. É necessário montar todo o circuito do equipamento corretamente, testar ele e já deixar pré-ajustado. Então, nessa tela do standby, a gente vai selecionar o modo Ventilation Settings, certo? E aqui, vocês vão ver todos os modos ventilatórios. Então, digamos que nós fôssemos ventilar um paciente de COVID-19 no modo VCV. Nós podemos trabalhar tanto o VCV quanto o PCV. E aqui a gente já inicia a estratégia. Lembrando que a FiDO2, nós iremos ajustar o mínimo possível para garantir uma saturação entre 92% e 96%, ou uma PaDO2 satisfatória da gasimetria arterial, ok? Então, vamos simular aqui, iniciar com FiDO2 de 60% e vou confirmar. O segundo botão, como eu falei para vocês, é o botão do volume corrente. E esse é um botão primordial que nós precisamos ajustar de maneira protetora, tanto para o fenótipo L quanto para o fenótipo H. Nós não podemos, de maneira alguma, ligar o ventilador e conectar automaticamente o valor de volume que vai estar lá dos parâmetros de fábrica, porque, na maioria das vezes, esse volume é de 500, e 500, para uma grande parte dos pacientes, já é um volume alto. Eu teria que ter uma altura já de 1,70 m, 1,75 m para aproximar ventilar com 500, tá bom? Então, eu aperto aqui, depois que eu fiz o meu cálculo, ou que eu fui lá na tabela, baseada no peso predito e no volume de 6 ml, se vocês consultarem agora a tabela e vocês verificarem um paciente do sexo feminino 1,60 m, ela vai exigir 330 ml. Então, eu clico aqui no botão e coloco o volume protetor que aquele pulmão necessita, 330 ml. Vou confirmar. O tempo inspiratório, a frequência e o fluxo, nós vamos ajustar porque são parâmetros dependentes. Olha, se eu tentar mexer aqui no tempo inspiratório, né, se eu tentar baixar ele aqui, vocês observam que ele me bloqueia, ele pede para eu ajustar um fluxo. Então, isso pode acontecer nos ventiladores e isso pode gerar dúvida. Por quê? Para eu trabalhar com tempo inspiratório abaixo de 1,1 segundo, o ventilador ele já me avisa que eu preciso ajustar o meu fluxo, né? Então, eu venho aqui, ajusto um fluxo de demanda, eu vou colocar aqui, aumentar ele. Vou aumentar esse fluxo, vou colocar 40 litros. Vou confirmar. E aqui eu já venho mexendo no meu tempo inspiratório. Lembra que eu falei, o tempo inspiratório para um paciente de COVID, a gente inicia com 1 segundo. Aqui eu confirmo, ok? Vamos para a frequência. Frequência inicial para os pacientes de COVID, a gente vai ajustar essa frequência, né, no limite mínimo de 20 incursões por minuto. Deixa eu só acelerar mais um pouquinho o fluxo para ele me permitir ajustar a frequência. Ok. Ainda tem uma relação curta, o ventilador está me bloqueando porque a relação está ficando curta. Só ajustar aqui, a gente chega lá. Frequência respiratória mais alta. Deixa eu só ajustar. Pronto. Então, após nós ajustarmos esse tempo inspiratório inicial de 1 segundo, nós vamos setar o parâmetro de frequência respiratória. Quantas incursões por minuto eu vou estar ofertando
apertando para a via aérea do meu paciente. Então, eu venho aqui, ó, a orientação a gente pede para começar com 20 e confirmo. E, por último, eu tenho o parâmetro da PIP. Lembrem-se que muitas vezes o paciente vai ser muito mais responsível ao parâmetro de PIP do que ao ajuste elevado de FiO2. Eles precisam de uma melhora da troca gasosa, da aproximação da membrana alvéolo capilar. E o parâmetro de PIP me fornece isso. Então, por essa razão, a gente já orienta começar essa PIP com 10 centímetros de água, ok? Então, eu venho aqui e coloco 10. Já fiz o pré-ajuste dos meus parâmetros. Como eu vou estar diante de um paciente bloqueado e sedado, né? Eu posso vir aqui nas definições adicionais ou nos ajustes adicionais do ventilador de qualquer outra marca para ajustar a sensibilidade, ok? Ela está aqui em 2 litros, então isso quer dizer que se o paciente fizer um esforço, imobilizar 2 litros por minuto, ele recebe um ciclo assisto controlado, como nós comentamos na aula. Ok? Então, todos os parâmetros estão ajustados. Eu vou fechar aqui e vou para a minha tela de standby. O ventilador está pronto. Seguiu o passo a passo, realizou a sequência rápida de intubação, fez o clamp do tubo. Nós agora vamos conectar o ventilador ao paciente e apertar aqui em iniciar, confirmando, ó, vocês já vão ver a ventilação sendo ofertada, ok? E aqui ao lado eu vou ter a monitorização de via aérea. Como eu falei para vocês, olha, essa primeira curva é a curva de pressão, essa segunda é a curva de fluxo e essa é a curva de volume. Eu estou ventilando no modo PCV. Se vocês observarem aqui, o ventilador já está programado para fazer uma pausa INS e gerar a pressão de platô, ok? E se você comparar, ó, no momento que eu tenho aqui o estacionamento do fluxo, quando o fluxo está zerado, é que se forma a minha pressão de platô. Mas eu posso também realizar uma pausa inspiratória manual e formar um platô aqui com o tempo que eu desejar, né? A gente orienta que seja um tempo de 0,5 segundos, e se o ventilador já não tiver o recurso de pausa programado aqui, eu venho nos recursos na tela do equipamento. Então, eu seguro aqui, ó, manobras especiais, vocês já vão ver um botão específico com o nome pausa inspiratória. Na maioria dos ventiladores, você vê um botão específico. Aqui, nesse ventilador, a gente tem o botão de manobras especiais. E eu aperto pausa INS, ok? Ó, eu vou apertar e vou segurar. Opa, soltei aqui. Eu vou apertar e vou segurar. Vai contar aqui os milissegundos. E se você observar, olha como alargou a pausa INS e olha a interrupção de fluxo como foi maior. Eu vou vir aqui e vou pegar o valor dessa pausa inspiratória, certo? Que vai estar aqui na minha monitorização, em valores, né? E aqui eu já vou ver, ó, o valor da pressão de platô. Pressão de platô durante a minha pausa está em 13,3, ok? Então, eu pego esse valor de pressão de platô, 13,3, e vou jogar na minha fórmula para calcular a complacência estática. Lembrando, a complacência estática é volume corrente, nesse caso seria 330, dividido por quem? Dividido pela pressão de platô menos a PIP. Então, eu vou pegar 13,3 menos a minha PIP, que está 10, e vou saber quanto que é a pressão de distensão. Aqui, para esse exemplo, eu teria uma pressão de distensão bem baixa, né? Eu não teria um comprometimento, eu teria uma complacência alta. Mas quando vocês se depararem com o difícil de ventilar, vocês vão ver que o valor da pressão de platô acaba sendo mais alto, ok? E, consequentemente, a complacência ao final do cálculo vai ser menor, tá? Então, fiz toda a minha monitorização aqui, calculei. O ideal também é ficar de olho nos valores que estão sendo ofertados ao doente. Por quê, gente? O que a gente ajusta aqui é o que nós queremos ofertar para o paciente. Mas se houver qualquer restrição ao fluxo, qualquer dificuldade, um aumento de resistência, por exemplo, nas vias aéreas, o que vai me dizer isso é a monitorização. Por isso que todo ventilador tem um sensor de fluxo. E é essa monitorização aqui na tela que me diz se os valores batem com o que eu estou ajustando. Por exemplo, eu pedi um volume corrente de 330, se você observar aqui, ó, o volume corrente exalado é 330, ele bate muito bem com o que eu ajustei. Então, eu tenho uma ventilação efetiva. Se aqui eu tivesse, por exemplo, 300 ou 200, isso quer dizer que meu paciente não está exalando
a quantidade de ar que eu estou ofertando, ele está fazendo um aprisionamento aéreo, ok? Então, baseado nessa avaliação de mecânica, eu consigo ver os valores ofertados, eu consigo fazer esse cálculo, e é importante também lembrar que quando eu venho aqui e faço a pausa, desculpa, eu venho aqui e faço a pausa, eu não faço a pausa aqui, ó, somente para calcular o platô. Eu pego o meu platô para também ver o valor do meu driving pressure, né? Então, eu tenho que calcular a diferença do platô até a PIP para eu saber quanto que está a distensão alveolar sendo gerada. E eu preciso lembrar que ela tem que estar sempre menor que 15, ok? Se eu fosse fazer um ajuste de PIP, observem aqui na tela, na primeira curva de ventilação, que quando eu ajustar a PIP, você vai ver que vai cair ali a barrinha na fase expiratória. É justamente refletindo o meu ajuste que foi efetivo, ok? E eu ajustei para uma PIP, ó, caiu. Eu tinha uma barra maiorzinha, agora ela vem para 5. Da mesma forma, se eu aumentar, ou se eu fizer uma titulação baseada na PIP com a ciência, isso vai acontecer, tá bom? Com relação à monitorização que nós comentamos na aula, eu preciso lembrar que a minha monitorização da pressão de pico tem que ser menor que 35 centímetros de água. E que a minha pressão de platô, essa aqui, ela tem que ser sempre menor que 30 centímetros de água. Eu tenho duas opções. Ou eu venho aqui na monitorização de via aérea, né? E abro a aba de valores para eu ver quanto que tá. Olha aqui, ó. A pressão inspiratória, o pico tá de 17, então tá bem menor que 35, eu tenho uma mecânica boa. A pressão de platô tá em 13, ok? Satisfatório, mantendo o volume que eu quero, tem um FI de 60, e aqui para eu ajustar FI eu tenho que já monitorizar a gasometria e monitorizar a saturação periférica do O2, tá? Lembrando que pacientes hipersecretivos com necessidade de aspiração, a gente vai ter que usar o sistema fechado. E por que eu estou falando isso? Porque quando o paciente tem secreção na via aérea, essa secreção ela aumenta a resistência. Então, se ela aumenta a resistência do sistema, ela dificulta a passagem do fluxo de ar. Então, pode acontecer que eu coloque aqui um volume e o equipamento não seja capaz de atingir o volume, eu acabe elevando muito a pressão na via aérea para garantir esse volume, porque a resistência está alta. Então, nessa condição, eu vou precisar, de fato, aspirar o paciente para que eu consiga ofertar o volume que eu desejo para aquela via aérea, ou que eu consiga diminuir a pressão que está sendo gerada, ok? Eu posso também aqui, ó, ajustar os parâmetros, o que eu quero deixar como prioridade. Se aqui eu quero deixar uma monitorização de pressão inspiratória, para eu estar vendo ciclo a ciclo, eu vou e mudo. Da mesma forma, a pressão platô, eu já fico vendo na tela principal o valor do meu parâmetro para este ventilador. Para outros ventiladores, você vai ver que os parâmetros já estarão definidos na tela, que eu não vou poder mudar, mas eu vou ter a condição de estar monitorizando, mesmo que eu não esteja tão próximo ao doente, ok? Se eu clicar aqui, ó, no nome do modo, ele vai abrir novamente as modalidades. Eu vou abrir outros modos. Eu tenho todos os modos, tanto controlados quanto assistidos. E aqui, ó, eu tenho o modo pressão de suporte. Para essa marca, ele tá SPN. Eu vou clicar, eu vou confirmar. Quando que eu vou usar a pressão de suporte? Quando eu avaliar o despertar diário, quando eu não já tiver necessidade de manter o paciente bloqueado, quando ele tiver em curva de melhora, né? E quando a discussão clínica for favorável para evoluir para uma modalidade espontânea, que é o PSV, ok? Aqui ele já entrou o alarme, porque teoricamente é um modo espontâneo e o paciente não respirou, né? Então ele entrou ventilação de reserva, o backup, ok? Mas para eu ajustar o modo PSV, ó, eu vou vir aqui ajustar FI de O2, né? Eu vou ajustar aqui o volume corrente que eu quero. Deixa eu só clicar aqui. Ajusto a FI, ajusto a PIP e lembrem-se, eu não tenho botão de frequência nem de tempo índice, porque o paciente que vai gerar a frequência dele. Lembrem-se que nesse modo o paciente inicia a ventilação e finaliza ela. Então eu preciso vir aqui e ajustar um valor de pressão de suporte e esse valor somado a PIP, ele vai gerar também
uma pressão na via aérea suficiente para garantir um volume. Quanto que eu vou querer de volume aqui com essa pressão de suporte? O volume aproximado para o que é baseado diante daquele cálculo de peso predito. Então, se eu estava ventilando com 330, eu quero objetivar que o doente faça também 330. Aqui ele está fazendo 496. Então, isso quer dizer que eu já posso iniciar um desmame da pressão de suporte da PIP e continuar avaliando esse paciente, ok? Chegou ao parâmetro mínimo, que a gente chama 7,5, né? É que a gente faz o teste de respiração espontânea e que a gente avalia se o paciente se mantém estável sem aumento de trabalho de frequência respiratória, quando todos os exames favorecem, quando eu tenho um balanço hídrico satisfatório, que eu discuto com a equipe a possibilidade de extubação e de tornar a ventilação fisiológica para aquele paciente sem nenhum suporte invasivo, ok? Aqui eu vou parar o equipamento e, como eu falei, nós iremos disponibilizar o link para esse simulador, tá? É interessante que vocês entrem para que vocês consigam pegar esses conceitos mais básicos de ventilação e aplicá-los à prática clínica aí diante dos pacientes confirmados ou suspeitos para COVID-19. Outra coisa muito importante que eu vou mostrar aqui para vocês na tela do equipamento é a questão do gerenciamento dos alarmes, ok? O que pode acontecer? Se você estiver tentando ajustar um parâmetro, como, por exemplo, aqui eu quero setar a minha frequência em 20 incursões. Eu estou tentando aumentar e eu não consigo passar de 14. Por quê? Aqui eu já abri um alarme, né, orientando que a minha frequência respiratória está alta. Por que está abrindo esse alarme aqui? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu limite de alarme, ele está no controle para eu não ultrapassar 14, ok? E aí a gente vai confirmar, ó, quando a gente vem aqui no botão gerenciamento de alarmes, e eu venho vendo que o volume corrente mínimo está em 9, o máximo está em 4,8, a pressão está em 30. Então, se eu quisesse proteger, ó, eu já poderia até aproveitar e colocar a pressão no máximo 35, que é o pico máximo que a gente permite. E aqui o botão de frequência, vocês observem, ó, ele está em 15. Então, por isso que quando eu vou setar aqui nos parâmetros, eu não consigo passar de 14, ó, ele trava. Então, o que é que tem que ser feito nesse momento? Eu vou vir aqui em alarmes, eu vou aumentar o limite da minha frequência respiratória, colocar aqui 23, e aí vocês vão observar que quando eu voltar lá na telinha ventilação, e eu apertar no botão de frequência, ó, ele vai permitir que eu eleve o valor da minha frequência. Então, são alguns ajustes que a gente precisa ter atenção, porque na hora da emergência, da situação crítica, você acaba se confundindo e você não consegue ajustar, e muitas vezes você pensa que é um problema no ventilador, e na maioria das vezes não é, uma questão de gerenciamento, de controle, de limites máximos, ok? Então, eu vou fazendo aqui todos os ajustes dos alarmes de acordo com o que eu quero limitar, tanto de pressão na via aérea, quanto de frequência, quanto de volume, tá bom? Então, feito esse ajuste, eu volto aqui, novamente inicio a ventilação, olha, e aí eu tenho a minha ventilação daquele jeito que eu mostrei para vocês nas aulas. Formação do pico e do platô, a pressão positiva expiratória final, a monitorização, eu aqui já coloquei o valor de pressão de platô ciclo a ciclo, aqui a minha curva de fluxo no momento que eu faço a pausa em zero, e como eu ventilo no modo VCV, eu tenho aqui a manutenção dos volumes correntes. É interessante mostrar também o PCV, né, já que nós podemos utilizar as duas modalidades. Então, eu querendo mudar para o modo PCV, eu vou, dentre os modos de ventilação, selecionar ele aqui, certo? Vou confirmar. E aí, depois de confirmar, olha, lembrar que eu ajusto FI, eu ajusto tempo INS, eu ajusto frequência, eu ajusto PIP, e aqui eu tenho pressão inspiratória ao invés de volume. Então, eu preciso setar um valor aqui de pressão inspiratória que consiga me garantir um volume aproximado a depender da necessidade, baseado também no peso predito. Aqui com a pressão de 20, vejam como o volume está alto, né? Está 1.150. Então, eu estou vendo que para esse sistema eu não tenho uma complacência ruim, eu não preciso usar uma pressão tão alta na via aérea. E aí eu vou fazer esse gerenciamento.
Lembrando que o mínimo de pressão possível, o quanto menos eu distender o parênquima, menos lesão eu estou gerando associada à pressão positiva, menos comprometimento a gente está ali tornando para que aquele paciente, após uma possível alta, venha a desenvolver sequelas mais graves e acabe tendo um comprometimento dos volumes e da capacidade e acabe o tornando inapto para o trabalho, porque aí virá uma nova fase, a gente vai ter que trabalhar com reabilitação cardiorrespiratória e isso vai gerar uma demanda maior de tempo até que aquele paciente seja totalmente restabelecido, tá? Ele consiga voltar às suas atividades de vida diária. Bem, então vou fechar aqui. Aqui vocês podem visualizar toda a monitorização, vocês podem mudar a tela do equipamento, inclusive, monitorizar as alças de ventilação, que a gente chama de loopings. Esse aqui é um dos principais, é o loop PV. Para quem já conhece, é interessante monitorizar. Ou fazer os ajustes daquela forma protetora, confirmar e iniciar. Depois de avaliar a mecânica e observar a melhora da complacência, eu vou traçando as estratégias de ventilação. Lembrando sempre, pulmão L é uma estratégia baseado que eu tenho uma complacência preservada, eu posso ventilar com 6 ml por quilograma peso. Já o pulmão H, onde a complacência é muito baixa, eu vou ter que ventilar na estratégia de volumes correntes mais baixos, né? Porque eu ventilando com esses volumes correntes mais baixos, eu consigo evitar a lesão por superdistensão, uma vez que aquele sistema, aquele parênquima pulmonar, está preenchido por processo inflamatório e, consequentemente, por líquido, por edema. Tá bem? Vim agradecer e convido vocês mais uma vez a visitarem a página da Escola de Saúde Pública do Governo para que vocês tenham acesso a todo esse material de apoio.